Bem-vindos. Hoje vamos fazer uma viagem um pouco diferente. Vamos a Saiwan, na ilha de Hong Kong, mas vamos fugir um bocadinho aos sítios mais batidos. Pegamos nos excertos de An Siwan e a ideia é desenterrar umas histórias menos óbvias, umas verdadeiras joias escondidas. Queremos perceber como é que esta zona mudou, como resistiu. A fonte fala no seu metabolismo urbano. Acho que a palavra-chave aqui é mesmo resiliência sob transformação. Vamos espreitar edifícios que ganharam nova vida, ruas com uma carga cultural enorme, espaços públicos que, pronto, deram que falar e sítios cheios de nostalgia. No fundo, é tentar perceber a história de Saiwan através destes pontos. Sim, e é interessante essa abordagem porque Saiwan, que inclui zonas como Saingpun, Kennedy Town, nunca foi bem o centro-centro da cidade. Funcionou mais como uma espécie de tampão no desenvolvimento. E isso, curiosamente, acabou por ajudar a preservar coisas mais antigas, edifícios, modos de vida, que noutros sítios, bem, desapareceram com a modernização acelerada. Essa preservação quase acidental é a chave para muitas destas histórias. Ok, então vamos começar pelo Western Market, o Saigongshan. Fica ali mesmo na fronteira de Saiwan, já a entrar em Chongwan. Não dá para não reparar nele. É um edifício de 1906, estilo eduardiano, todo em tijolo vermelho, granito. É monumento classificado. E tem pormenores lindos. As janelas de persiana, aquela escadaria de granito. Olhar para ele transporta-nos logo, não é? Para o início do século XX em Hong Kong, aquele fervilhar comercial. Exato, mas o que talvez diga mais sobre a filosofia de Hong Kong é o que veio depois. O edifício não ficou ali parado no tempo, tipo peça de museu. Teve grandes obras em 91, depois em 2003 e foi transformado. Deixou de ser o mercado que era para ser mais um espaço de lifestyle. Tem lojas de tecidos, artesanato, até estúdios de dança, espaços para eventos. É um exemplo perfeito daquela ideia de Huo Hua de Sairion. Reutilização revitalizada. Quer dizer, mantém-se a estrutura histórica, a casca, vá lá, mas dá-se-lhe uma função nova, moderna, que seja sustentável economicamente. Uma espécie de conservação comercial. Isso é interessante. Mas essa conservação comercial, essa prioridade na viabilidade económica, não se arrisca, pronto, ao salvar a estrutura, perder-se um bocado da alma original, da função de mercado que tinha? Dinâmicas como Hong Kong. A alternativa, muitas vezes, seria o abandono ou mesmo a demolição. A filosofia pragmática que prevalece é que mais vale adaptar e dar uma nova vida, mesmo que seja diferente, para garantir que o edifício sobrevive e continua a ser mantido e permite que as pessoas continuem a usar o espaço histórico, mesmo que de outra forma. Assim, o Western Market continua a fazer parte da cidade ativa, não é só uma relíquia. Faz sentido, sim. E para quem visita, acaba por ser uma espécie de história em progresso, não é? Sente-se ali o passado colonial misturado com o presente. Uma fusão palpável. É uma joia interessante para quem procura essa camada da história. Ok, saindo deste lado mais comercial, vamos agora por uma história com contornos bem diferentes. Vamos até à High Street, em Saingpun. Lá encontramos a fachada do que resta do antigo hospital psiquiátrico. E este sítio, claro, traz logo à baila a lenda da Casa Assombrada da High Street, a Kao Tia Kwai. Mas, para além disso, a arquitetura é mesmo de destacar. A fonte diz que é o único edifício que resta em Hong Kong que é puramente barroco ocidental, com aquelas paredes maciças de granito. O que salvou foi essa fachada imponente em L e a varanda. Fascinante, mostra bem como nascem as narrativas urbanas. Segundo os relatos locais que a fonte cita, essas histórias de fantasmas não eram assim tão fortes antes do edifício ficar vazio, em 1971. A teoria mais provável é que, quando esteve abandonado, foi ocupado por toxicodependentes. E terão sido eles, provavelmente, a espalhar esses rumores. Funcionou como um mito funcional, quer dizer, uma forma de criar medo, de marcar o território e de afastar os outros, fossem curiosos ou as autoridades. Quer dizer que a lenda em si tem uma função social? Nasceu ali das necessidades de um grupo à margem? Fascinante. E como é que se decidiu preservar só a fachada? Bem, houve um grande incêndio que destruiu muito do interior, que era principalmente de madeira. E aí pôs-se a questão: o que fazer? Em vez de deitar tudo abaixo, optou-se por uma solução de conservação de fachada, ou Lipman Baoiu. Reconheceu-se o valor histórico e arquitetónico da fachada e da varanda de granito, que eram as partes mais fortes e significativas, e decidiu-se preservá-las.
Depois integraram-nas no edifício novo, que hoje é um centro comunitário. Foi uma escolha seletiva, guardou-se o essencial, esteticamente falando, e deu-se um uso moderno ao sítio. Portanto, esta joia tem várias camadas. Tem a arquitetura rara, tem a lenda urbana e como ela nasce, tem a história social do abandono e tem estas decisões complexas de preservação. É um local que conta muito mais do que parece à primeira vista. Mudando de cenário, mas ainda a explorar transformações culturais. A próxima paragem tem um cheiro característico. Vamos à Cochin Street, a Kaohsiung-gu. É a famosa Rua da Medicina Chinesa, ali entre Shangguan e Saingpan. Quem passa lá sente logo aquele cheiro forte a ervas secas no ar. Esta rua teve o seu pico nos anos 80-90. Era um centro super importante para o comércio de ingredientes da medicina tradicional chinesa, MTC. Ginseng, ninhos de andorinha, coisas assim. Refletia bem o papel de Hong Kong como um grande entreposto comercial, não é? E exatamente. E o sucesso da Cochin Street, nessa altura, está muito ligado ao contexto da época. Hong Kong era um porto livre, tinha um ambiente político relativamente estável e isso tornou-a um refúgio seguro, especialmente quando havia instabilidade na China continental. Isto atraiu não só matérias-primas de alta qualidade, vindas de todo o lado, mas também médicos e praticantes de MTC muito conceituados que trouxeram o seu saber. Hong Kong tornou-se assim uma base fundamental para preservar e desenvolver aquilo a que a fonte chama boa medicina e bons remédios, Hao Yi Hao. Manteve viva uma parte importante da cultura chinesa. Mas essa época dourada parece ter ficado um pouco para trás. A fonte fala num declínio mais recente. O que é que mudou? O que mudou foram as condições que permitiram esse auge. Houve alterações nas políticas alfandegárias e de comércio, tanto na China continental como noutros países ali da zona do Sudeste Asiático. E isso foi diminuindo o papel central de Hong Kong como ponto de distribuição e reexportação destes produtos específicos da MTC. A base económica que sustentava a rua começou, a enfraquecer. E isto mostra bem uma coisa. Mesmo estruturas culturais que parecem muito fortes, como este centro de MTC, ficam vulneráveis quando a economia que as suporta muda. É curioso que, segundo a fonte, a própria indústria local está agora a tentar documentar esta história, este saber, antes que se perca. É quase como visitar um museu vivo, então. Uma oportunidade para quem vai à Cochin Street sentir aqueles cheiros que ainda resistem, talvez falar com os lojistas que continuam abertos e pensar nesta ligação entre cultura, economia global e a resiliência de uma tradição perante a mudança. Uma joia para perceber melhor a história comercial e cultural da cidade. A nossa viagem leva-nos agora para mais perto da água, para um local com uma história de transformação bastante intensa. A zona pública de carga e descarga do Distrito Ocidental. Para os trabalhadores do porto e os locais, era conhecida como Sai Wan Mei, XQA, literalmente o fim de Sai Wan. Desde 1981 foi uma plataforma logística importante, um sítio de trabalho duro, faz parte da memória industrial operária desta zona. A fonte até diz que houve resistência dos operadores à privatização por medo de monopólios. Representa aquele lado funcional mais bruto da frente marítima. Sim, mas o que aconteceu ali nos últimos anos foi uma metamorfose incrível e muito espontânea. Com o declínio da atividade de carga, o espaço começou a ser redescoberto e usado pelas pessoas de uma forma completamente diferente. As vistas abertas para o porto, aquela paisagem industrial quase de cinema, com as paletes empilhadas, os contentores e principalmente o pôr do sol ali sobre o canal, tornou o sítio super popular como espaço de lazer informal. Começou a ser chamado Instagram Pier ou IG Pier. Há até um fotógrafo italiano, o Pier Francesco Celada, que passou 4 anos a documentar isto, a forma como as pessoas se apropriaram do espaço. Uma transformação que veio de baixo para cima, impulsionada pela comunidade, pela estética, mas essa popularidade teve consequências, não foi? Precisamente essa apropriação assim orgânica e a popularidade enorme, muito por causa das redes sociais, acabou por bater de frente com as regras e preocupações oficiais. O Departamento da Marinha, que gera o cais, invocou razões de segurança e a necessidade de manter o espaço funcional para as operações de carga que ainda existiam, e acabou por vedar o acesso ao público que não fosse trabalhador. De um momento para o outro, o Instagram Pier deixou de ser acessível e as fotos do seu lado passaram a ser o registro de uma coisa que já não existe. Isto levanta questões sérias sobre o direito à cidade, ao espaço público, não achas? Como é que se equilibram estes usos informais, que nascem assim espontaneamente,
com a segurança, a função original, a gestão das autoridades? Sem dúvida. O caso do IJPR tornou-se um símbolo dessa tensão toda. Representa o desejo das pessoas por espaços abertos junto à água, especialmente numa cidade tão densa como Hong Kong. E a dificuldade em conciliar isso com a gestão de infraestruturas que ainda têm ou tiveram uma função industrial. É uma joia que simboliza essa orla marítima livre perdida. Um sítio que nos faz pensar na história industrial, na apropriação do espaço pelos cidadãos e neste equilíbrio complicado entre trabalho, lazer, estética, segurança e controle urbano. Para a nossa última história, vamos a um ambiente mais calmo, mais nostálgico, embora também ele muito popular hoje em dia. Vamos ao Saiwan Swimming Shed, o Shiwan Yongpang. Mais especificamente, o Chongqing Swimming Shed, que fica na Victoria Road, ali perto de Mount Davis. Convém explicar o que eram estes Swimming Sheds, os Yongpang. No início, meados do século XX, quando havia poucas piscinas públicas, construíam-se estas estruturas simples, na costa, muitas vezes de bambu ou madeira. Tinham instalações básicas, balneários, chuveiros, sítio para guardar coisas a baixo custo. Permitiam que as pessoas comuns nadassem no mar com algum conforto. Este aqui terá sido feito nos anos 60, 70, ou talvez a estrutura atual seja de 88. O que é extraordinário aqui é a inversão completa de valor. A função original era puramente prática, ir nadar. Hoje, essa função é quase nenhuma. São poucas as pessoas que vão lá mesmo para nadar regularmente. O valor transformou-se. Agora é sobretudo estético, ritualístico e, acima de tudo, nostálgico. Aquela pontezinha de madeira sobre as rochas em direção ao mar, o farol pequenino ao longe, as escadas a descer em costa e, claro, a vista para o pôr do sol sobre o canal. Tudo isto cria aquilo que a fonte descreve muito bem como um forte sentimento nostálgico costeiro, um Cayenne Huaizhou feel. E essa atmosfera nostálgica tornou-o incrivelmente popular, se calhar até mais do que era originalmente. Vê-se lá caminhantes, fotógrafos, casais. A fonte fala mesmo em filas de pessoas ao fim da tarde, à espera do momento certo para tirar a foto perfeita. Exatamente. Estamos a assistir a um fenómeno que tem a ver com o que podemos chamar de economia da nostalgia. As pessoas não vão lá só pela beleza do sítio em si, mas também para consumir uma espécie de saudade coletiva. Uma saudade de um Hong Kong que se imagina mais simples, mais ligado ao mar. E depois, claro, há a componente da imagem, essa necessidade quase ritual, muito puxada pelas redes sociais, de capturar aquela foto icónica, muitas vezes em contraluz, a tal Mei Maiden e Guangzhou para partilhar. É um exemplo clássico de como um espaço funcional, modesto, ao perder a sua utilidade principal, é redescoberto e elevado a símbolo nostálgico pela sua estética simples, e depois isso é amplificado em massa pela cultura visual de hoje. Portanto, acaba por ser uma joia para quem procura aquele lado mais romântico, mais sereno de Hong Kong, para sentir um ritmo talvez mais lento, típico de Saiwan. Imaginar como seria a vida simples junto ao mar antigamente. Embora, se calhar, a própria popularidade e as filas para a foto hoje em dia contrastem um bocadinho com essa imagem de calma. Ok, percorremos assim várias caras de Saiwan. Vimos como os espaços se transformaram, o mercado virou centro de lifestyle, a fachada do hospital tornou-se marco urbano com lendas, a Rua da Medicina passou de centro vibrante a guardiã de memória, o cais industrial foi espaço público cobiçado e depois vedado, e um abrigo de natação virou ícone nostálgico. É mesmo o tal metabolismo urbano a funcionar. Qual é o fio condutor que podemos tirar disto tudo? O fio condutor parece ser mesmo essa notável resiliência sob transformação de Saiwan. Vemos repetidamente essa capacidade da zona de se adaptar, de reutilizar os espaços e, muito importante, de preservar bocados significativos do passado. Seja a estrutura eduardiana, a fachada barroca, as tradições de uma rua ou a simplicidade de um pontão. E vimos abordagens muito diferentes a essa preservação e transformação. A conservação comercial no Western Market, a conservação seletiva no hospital, a tensão cultura versus economia na Cushing Street, o conflito espontâneo versus regulação no Easy Pier e a transformação de utilidade em nostalgia no Swimming Shed. A fonte até organiza isto, mostrando como locais com funções tão diferentes evoluíram para se tornarem estas joias culturais, turísticas ou nostálgicas. E essa transformação em joias, especialmente as que se tornam virais nas redes,
também traz as suas complicações, como a fonte aponta. Sim, essa é uma reflexão final importante. A popularização massiva, como aconteceu com o Swimming Shed e o antigo IGPR, cria uma tensão. A beleza visual, a instagramilidade atrai pessoas, o que pode ser bom, mas também corre o risco de simplificar demais ou até de apagar as histórias mais complexas, às vezes difíceis, que estão por trás daquilo. A estética pode acabar por comer a história. Fica claro que explorar estas histórias, estes locais menos óbvios de Saiwan, dá uma compreensão muito mais rica, mais profunda da dinâmica de Hong Kong, para lá da imagem dos arranha-céus e do luxo. E talvez possamos terminar com uma pergunta para pensar, inspirada na fonte e nessa preocupação com as histórias consumidas pela lente. Qual é o verdadeiro impacto deste consumo visual tão intenso, desta busca pela foto perfeita em sítios carregados de história, como o Swimming Shed ou o antigo Igipir? Será que essa corrida pela imagem bonita, o pôr do sol no pontão, a fachada assombrada ou o cheiro exótico, não arrisca, sem querer, apagar ou banalizar as camadas mais profundas? O trabalho duro dos estivadores, o estigma da doença mental no hospital, a luta económica dos comerciantes de medicina, essas narrativas não cabem bem numa foto bonita. Como é que nós, enquanto visitantes ou mesmo contador de histórias, podemos procurar um envolvimento mais significativo com estes lugares? Um que vá além da superfície estética e reconheça o peso, a complexidade e às vezes a dor da história que eles carregam.